Muito bem, gente, vamos girar um pouquinho a pauta aqui. Agora o assunto que a gente vai falar é exatamente o que eu destaquei na abertura do Morning Show. O famoso caso da Suécia. O país escandinavo vem sendo citado aí por muita gente como um exemplo a ser seguido no combate das crises econômicas e de saúde. Paulinha, me conta o seguinte, o que é mito, o que é verdade em relação a esse enfrentamento da pandemia por lá, hein? Você tem informação? A bola tá contigo. Olha, vamos tentar passar um panorama, né? Porque são muitas as informações, às vezes até um pouco desencontradas a respeito do que aconteceu de fato na Suécia. Então vamos lá, o que aconteceu? Não é que ficou tudo aberto, gente. Não. Tiveram ali algumas recomendações. Fechamento de museus, eventos esportivos, universidades e colégios tiveram apenas aí a aula online, visitas à casa de repousos também foram suspensas e também foram proibidas reuniões com mais de 50 pessoas. O que manteve-se aberto? Por exemplo, bares e restaurantes abertos, mas garantindo distanciamento físico, sendo que se isso não acontecesse, alguns estabelecimentos chegaram a ser fechados. Jardim de infância e escolas de ensino médio até o 9º ano também foram mantidas funcionando normalmente, né? Aí, alguns limites mais rígidos impostos a Estocolmo, que é a capital, tem a maior população ali, mas é menos de 1 milhão de habitantes, seria o equivalente ali a São Bernardo do Campo aqui na Grande São Paulo. Isso é outra observação para se fazer a respeito ali da Suécia. A gente tem 10 milhões de moradores na nação escandinava, gente. Então é menos do que a capital paulista e eles estão muito espalhados, então a densidade demográfica é bastante baixa. Outro dado interessante é que a Suécia é o país que tem a maior taxa de pessoas que moram sozinhas na Europa. Isso. Mais de 56% da população não divide casa com ninguém, gente. Então, em relação a essas recomendações em tempo de pandemia, o que eles puderam perceber, né, do comportamento das pessoas? 1/3 dos suecos acabaram trabalhando de forma remota, então acabaram ficando em casa. A demanda dos restaurantes diminuiu em 70% em abril. Eles também detectaram queda no transporte público e no uso de cartões de crédito, claro que uma queda menor do que em outros países que tiveram restrições mais fortes. Aí você pensa, puxa, e a economia, será que tem impacto? Não tem impacto. A previsão é de algum impacto sim, então a gente tem 0,3% de contração do PIB previsto aqui, né, para esse último tempo. É menos do que, por exemplo, na Alemanha, que registrou uma queda de 2,2%, é menos do que a França, que registrou aí 5,8%. E aí, a longo prazo, o que se estabelece aqui é que parece que haverá também uma perda, a economia vai encolher também na Suécia, então não é que vai conseguir se salvar, mesmo porque a pandemia é global. Existem algumas características especiais na economia da Suécia em relação, por exemplo, à colheita, que usa de imigrantes que hoje não podem imigrar para fazer esse processo. Tem um monte de coisinhas ali que comprometem também a economia da Suécia, que, de acordo com a União Europeia, deve encolher 6,1% nesse ano. Então, vamos pegar na Dinamarca, vizinha, que fez ali o lockdown, que foi mais intenso, a previsão é de 5,9% de encolher. Então, Suécia 6,1% e Dinamarca 5,9%. Bom, vamos andar um pouquinho mais para frente para entender outras coisas. O Adrilles citou aí o Michael Ryan, que é um diretor executivo da OMS, que defendeu, no fim do mês passado, essa estratégia sueca. Por quê? Por que ele fez essa defesa? Porque a Suécia partiu de uma taxa de contágio bastante alta, que era perto de 3. Depois ela foi diminuindo em abril para 1,4 e no começo de maio registrou essa taxa de contágio de 0,85. Então, eles conseguiram diminuir a taxa de contato na população e é isso que faz com que esse diretor executivo da OMS elogie essa estratégia sueca. Por outro lado, a gente vê na internet que a Suécia vem registrando proporcionalmente muito mais mortes do que seus vizinhos escandinavos que tomaram aí as medidas mais rígidas. Então, desde o início da pandemia, foram 3.698 mortos por Covid-19 na Suécia. Então, na conta ali, são 346,55 por 1 milhão de habitantes. Aí, se for para a vizinha, que é a Dinamarca, morreram 537 pessoas,
ou 92,63 por 1 milhão de habitantes, o que seria muito menos. Então, esse é um dado ali que depõe contra. Aí, o que acontece? A Suécia nunca se aproximou, nunca, de um nível preocupante de ocupação de leitos hospitalares também. Vê a informação da semana passada, gente. A gente tinha 350 pacientes em terapia intensiva e 250 leitos disponíveis. Então, realmente, eles não estão sofrendo aí um sufocamento do sistema de atendimento médico. Eles também têm uma característica importante, que é um sistema de governança integrado. Eles conseguem ler tudo que as pessoas estão fazendo. Desde ir no médico, correio, declaração de renda, é uma coisa realmente sistematizada, centralizada, onde eles conseguem, então, perceber qualquer alteração aí no estilo de vida dos seus habitantes. E eles têm ali os 5 pontos da OMS, eles têm notas muito boas nesses 5 pontos, que a OMS estabeleceu para que os países possam abrir, né, saírem, por exemplo, de um estado de isolamento. São pontos como capacidade de atendimento do sistema de saúde, já provamos aqui que está tudo bem. Riscos de surto em locais críticos como asilos, minimizados. Aí está a falha que aconteceu na Suécia. Eles ainda não sabem explicar por quê, Paulo, mas em Estocolmo, 75% das 101 casas de idosos foram atingidas. E isso impactou alto, bastante, né, no número de mortos. Aparentemente, desses 3.679 mortos registrados, 90% eram de maiores de 70 anos. Então, aconteceu alguma coisa aí nesse ponto importante da OMS que eles não conseguiram diminuir esse risco de propagação do vírus nos asilos. Bom, mas tem medidas preventivas em locais de frequência pública, como escolas, escritórios. Tem o risco de importação de casos deve estar administrado, o que de fato acontece na Suécia, e comunidades devem estar informadas e engajadas. Então, todos esses pontos cumpridos, mesmo menos a questão do asilo. Achei interessante nas matérias que eu li, que tem um ponto ali colocado por uma especialista, dizendo assim, considerando a falta de dados, os políticos devem ser mais humildes e reconhecer a incerteza da escolha de cada política. Exatamente. Certíssimo, Paulinha. Exatamente. Posso fazer um complemento, Paulinha? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele pode ser traduzido por uma frase de um economista que eu gosto muito, chamado Thomas Sowell. Ele diz o seguinte: não existem soluções, existem apenas trade-offs. O que são trade-offs? É você escolher uma coisa em detrimento da outra. Exato. Infelizmente, essa é a nossa situação. Paulinha, Vini e Adriles, nós estamos aqui, no caso, no estado de São Paulo, há 2 meses em casa. Não é que a gente está 1 semana, 2 semanas, estamos há 2 meses em casa. Ou seja, as pessoas já fizeram a sua contribuição. Eu falei com cerca de 3 infectologistas no último final de semana e todos me disseram o seguinte: Paulo, lockdown com menos de 4 semanas não tem efetividade nenhuma. Ou seja, nós vamos jogar isso mais 1 mês para frente. Aí a pergunta que fica é o seguinte: não tem solução. Vamos ser realistas aqui e vamos esquecer ideologia, quem é contra o fulano ou a favor do ciclano. Vamos olhar a situação de maneira mais prática possível. Não tem solução, porque nem deixar as pessoas em casa é uma solução, nem muito menos abrir tudo e liberar as pessoas geral é uma solução. Então nós vamos ter que fazer escolhas. A verdade é essa. E na minha avaliação já passou um pouquinho do ponto, não sei se vocês concordam comigo, queria ouvir um pouco a avaliação de vocês, que hoje no Brasil nós estamos no escuro. Isso. No Brasil, no estado de São Paulo, estamos no escuro. Então é o seguinte, fique em casa, fique em casa, fique em casa. Aí dizem o seguinte, a ciência vai atuar. Muito bem, aí a ciência bloqueia a avenida, dá errado, é o caos. Aí a ciência traz o rodízio, dá errado, é o caos. Aí agora essa história do feriado, a ciência que está trazendo a antecipação do feriado, mas também não se enxerga o lado do empreendedor, nem muito menos de áreas como, por exemplo, o turismo, nessa história toda, que estão sendo massacradas por completo. Então, assim, chegou a um ponto que, infelizmente, não falo isso com alegria não, viu, Vini, Paulinha e Adriles, mas eu acho que nós vamos ter que fazer escolhas aqui no Brasil. Exato. Porque essa história não dá para ser alongada do jeito que está sendo hoje. E eu acho que as pessoas já contribuíram. Está todo mundo contribuindo, é uma parcela muito pequena da população que fica saindo, querendo ir em algum lugar, em praça pública e tal, fazer algum tipo de exercício, é muito pequeno. Nós estamos falando de um isolamento social no estado de São Paulo de 50%. São 23 milhões de pessoas em casa. Poxa, eu acho um baita de um sucesso isso. Agora, Agora nós seremos aqui no Brasil obrigados, entendam o que eu estou dizendo,
obrigados a flexibilizar. Porque aí nós vamos ter que fazer a escolha da frase do Thomas Sowell que eu falei para vocês no início. É uma escolha, não vai ter jeito, é triste demais ter que falar isso, mas essa é a realidade. Você concorda, Vini? O que você acha? Discorda? Queria ouvir um pouquinho a tua opinião. Eu concordo, Paulo. Eu acho que nós temos que fazer aí, sempre defendi aqui, aquele mapeamento, né, em torno da dimensão do Brasil, das diferentes regiões, das diferentes situações de estados e municípios e adotar as medidas necessárias correspondentes, por exemplo, ao sistema, à capacidade do sistema de saúde e atendimento de cada região. Eu acho que nós perdemos um grande tempo, Paulo, porque como o vírus chegou depois aqui no Brasil, muito depois que, por exemplo, esses países europeus, a gente teve esse tempo para se planejar um pouquinho mais, para pegar os bons exemplos e repetir aqui, para poder pegar os maus exemplos e evitar que fosse feito aqui. Eu acho que faltou talvez uma liderança um pouco maior aí a nível nacional, um diálogo, né, entre o governo federal, os estados e os municípios, para que a gente fizesse uma coisa mais ampla, mais com antecedência, mais ampla e mais rígida, o que acho que tornaria a nossa vida um pouco melhor hoje. Concordo com você, são 2 meses que nós estamos em casa, e o Adriles fala em isolacionismo, né, eu entendo o ponto dele, mas assim, eu acho que ninguém está gostando de ficar em casa, né, ninguém torce para ficar em casa, porque está todo mundo realmente cansado, todo mundo querendo voltar à sua vida normal, todo mundo querendo trabalhar, né? Agora, a gente tem que se basear, por exemplo, eu acho que algumas regiões, que as que estão mais próximas aí de colapso, as que entraram já em colapso, Perfeito. Naqueles países que viveram a mesma situação, né? Como Espanha, como Itália, e que, infelizmente, a solução que eles apresentaram, ou a escolha, como você falou, foi o isolamento social, e a gente viu essa queda, né? Exponencial do número de casos e do número de mortos. Mas concordo com você, Paulo, qualquer escolha, qualquer solução, é uma solução que vai causar muitos danos, porque, como eu venho repetindo aqui, para mim, a pandemia em si, ela é reflexo dessas consequências que nós, infelizmente, estamos vivendo hoje. Não, sem dúvida, Vini, concordo contigo, uma situação péssima essa que a gente está vivendo, mas infelizmente essa é a nossa realidade hoje. Agora, Adriles, diga. Você acha que há possibilidade de lockdown aqui no Brasil? Vamos só fazer um raciocínio, o seguinte, 2 meses de isolamento, agora vai ter lockdown? Ou seja, isso é possível? Isso é minimamente administrável? Absolutamente não. O lockdown, para uma pessoa que mora em condições insalubres, eu já disse isso aqui, em favelas, com dezenas de pessoas na mesma casa, sem condições sanitárias mínimas, tendo que trabalhar num dia para comer no outro, é a mesma coisa de um fique em casa e morra em casa. É absolutamente inviável, é estúpido, é ineficiente. Agora, eu queria falar um pouco da Suécia, porque eu acho que no médio prazo, nem no longo prazo, a Suécia vai ser escolhida como o único modelo que deveria ter sido seguido. É complicado falar em número de mortes, que parece frio para alguém, né? Mas a gente está esquecendo de um elemento nessa discussão, que é a volta do isolamento. Todos os índices de transmissão do vírus, depois que a Alemanha, a Espanha, a Inglaterra estão voltando gradualmente, têm aumentado. O que está acontecendo na Suécia? O índice de transmissibilidade do vírus está abaixando por uma razão muito simples. Eles apostaram na imunidade de rebanho. Se o número de mortes é um pouco maior neste primeiro momento, inclusive o que o epidemiologista Johan Giesecke, sueco, que foi responsável por esse modelo de combate ao vírus na Suécia, diz o seguinte, de uma maneira muito fria, né, tipicamente sueca, mas talvez seja mais madura. O que os outros países estão fazendo é distribuir os mortos ao longo do tempo e no fim do ano todos seremos suecos. Se todos fizessem como o que a Suécia fez, claro que teriam resultados diferentes, talvez com um pouco mais de mortes a curto prazo, a questão que se coloca é a economia poderia ter sido poupada, e economia quer dizer empregos, quer dizer pai botando prato na mesa para os filhos, quer dizer sustento de famílias. E quando alguém diz não se pode comparar a Suécia com o Brasil, eu acho que pode. Porque simplesmente, exatamente porque a Suécia não precisaria tanto de um modelo mais aberto de economia como o Brasil tem. Se o Brasil talvez tivesse investido nesse tipo de distanciamento social calculado, racional, vendo cada região, a gente não estaria na situação de pré-ruína econômica que a gente está. Mas
A Suécia não abriu mão das suas liberdades pessoais. Tudo foi na base da recomendação. 40% da população ficou dentro de casa. As pessoas mantinham o distanciamento social. As pessoas aqui no Brasil falavam, o Brasil nunca terá uma cultura de distanciamento social. Olha, a gente conseguiu que as pessoas ficassem 2 meses em casa, perdendo emprego, perdendo renda, perdendo possibilidade de crescimento econômico, nas situações das famílias mais vulneráveis, perdendo pratos de comida. Ou seja, se a gente tivesse tido um pouco mais de coragem e eventualmente enfrentar um número até maior de mortes num primeiro momento, a gente não enfrentaria os números catastróficos previstos pela FAO. Volto a dizer, 500 pessoas empurradas para a miséria e para a pobreza. Volto a dizer, pelo Banco Mundial, FAO, 260 milhões de novos famintos, morreram até agora 360 mil pessoas, 320 mil pessoas pelo Covid-19, provavelmente milhões de pessoas vão morrer pela miséria e pela pobreza. Eu volto a salientar o isolacionismo mundial que foi projetado pelas previsões alarmistas e equivocadas do Imperial College, provou e vai provar que o isolamento sem cálculo, irracional, colocado pelo mundo inteiro, provavelmente será muito mais terrível que os efeitos do Covid-19. A Suécia teve, tem e terá razão. Adriles, deixa eu fazer um complemento na sua fala. Não vão morrer só de Covid, não. É importante a gente Exato, também isso que eu tô enxergar que, falando. infelizmente, no mundo, nós estamos tendo mortes generalizadas de outras doenças também. A gente pesquisou um pouco, só esse ano, de malária no mundo. Só esse ano de malária no mundo, nós temos 371 mil pessoas que vieram a falecer. Tuberculose, 1 milhão de pessoas por ano morrem no mundo. Se a gente for falar aqui no Brasil, em 2018, de influenza, morreram 80 mil pessoas. Ou seja, é triste, eu não tenho a menor dúvida. É muito triste quem quer ver a população ser dizimada dessa forma. Mas é importante a gente enxergar o todo, não Exatamente. apenas uma única doença. Paulo, então, eu acho que chegou a hora da gente falar disso, Adriles. Ô Paulo, morreram 50 milhões de pessoas na gripe espanhola, 200 milhões na peste bubônica. A gente criou, exatamente, a gente foi mimado por um humanismo, mas bom mimado, né? Um bom mimo, que é o humanismo de preservar a vida a qualquer custo. E quando a gente teve essa notícia de uma pandemia, a gente previu, quer dizer, o Imperial College previu dezenas de milhões de mortos. Isso não aconteceu. E mesmo o isolacionismo previsto lá em Nova York, por exemplo, 2/3 das pessoas confinadas em casa foram infectadas dentro de casa. Ou seja, a gente está diante de talvez, não estou dizendo que o isolamento não funcione, não tenha um cálculo de risco, mas talvez ele tenha sido uma medida rígida demais e talvez, provavelmente, o remédio, aliás, provavelmente não, certamente o remédio isolacionista será muito mais mortal que a doença, infelizmente.